esperando entrar Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente. Estamos aguardando. Ok, thank you, sir. Yes. Is correct. Ok, thank you. Bom, muito bom dia. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. No momento, 9h34 da manhã da sexta-feira, 16 de abril de 2021. 16 de abril de 2021. Atenção, generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. Atenção, Pentágono. Atenção, OTAN. Atenção, NATO. Atenção, Tiar Militar. Atenção, Exército, Marinha Aeronáutica, SEBIN, ABIN, Polícia Federal. Atenção, Presidência da República do Brasil. Atenção, General Flynn. Vamos ao relatório. O ministro da Justiça, em seu voto esclarecedor, totalmente voltado à verdade dos fatos e atos que foram cometidos contra a segurança nacional da empresa multinacional conhecida como Petrobras e que foi orquestrada desde o início de José Sarney até Michel Temer Lula, e cujo procedimento é uma consequência de atitudes inseridas no seu software de pagamentos de contas com países que fazem parte também do crime de roubo à Petrobras, todos já identificados e conhecidos, onde teve a sua operacionalidade levantada num procedimento que ocorreu em Curitiba e que lá foi assinado no estado do Paraná os contratos que forjaram o maior crime da história, ele superando o anterior, conhecido como Mãos Limpas da Itália, que é o mesmo procedimento realizado pelos comunistas na Itália e que foi trazido pelo Battisti aqui para o Brasil, e que essa modus operandi foi implantado pelo Lula. Este indivíduo, ele processa um roubo a fundos de pensão e ao BNDES na ordem de 10 milhões por dia. 10 milhões de reais todos os dias são roubados e vão para o enlatado que faz parte do Foro de São Paulo em 188 países e que alimenta o PCC, Partido Maoísta do Xi Jinping, e que este dá proteção a estes elementos em 188 países, em delipêndio a todas as multinacionais que lá se encontram e também fazem parte desta sórdida trama que já ocasionou a prisão de vários presidentes da República na América do Sul, na América Central e na América Latina, como também as suas cortes supremas de justiça,
do Peru, da Venezuela e do Brasil. O senhor Nunes Marques, ministro do Pleno da Corte, relatou perfeitamente, em ato de perícia, a comprovação de que os fatos ocorreram no estado do Paraná, Curitiba, e lá foram assinados todos os contratos que foram estabelecidos pelo mentor intelectual Luiz Inácio Lula da Silva e executado por seus prepostos, com delações premiadas já vigentes, com erários, dinheiro em contas no estrangeiro, e que algumas foram já repatriadas, outras estão lá, e com a participação agora plena do Supremo Tribunal Federal, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Fato também alancado a maletas de escuta de telefone na sede do Consulado da China, na sede do Consulado da Norte-Coreia e na casa do Kakai, advogado do Partido Trabalhista. Tudo isto já identificado. Tudo isto com vastas provas. Então, nós evocamos o Supremo Tribunal Constitucional Militar a que faça juízo das suas atribuições em proceder à execução de prisão em flagrante por atitudes que foram postas e expostas e relatadas em confissão, tanto do Lewandowski, que ele estabeleceu que não pode existir interferência de um poder judiciário em cima do legislativo, e que ele procedeu dessa forma, como também o Barroso, na sua atitude de espionagem e também de prevaricar, conhecendo das escutas telefônicas procedentes do Consulado da China, do Consulado da Norte-Coreia e também do Kakai, em investigar o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também as dependências da Presidência da República. Todos estes crimes dentro da Lei de Segurança Nacional. Então pedimos ao Supremo Tribunal Constitucional Militar que proceda de imediato, através do artigo 142, em determinar imediatamente o afastamento dos elementos que incorrem em crime da Lei de Segurança Nacional. Temos o Pleno da Corte por completo. Por quê? Porque eles estabeleceram insegurança jurídica em todas as instâncias, na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância e na quarta instância. Todos estes elementos que criaram o Brasil, o único país que tem 4 instâncias. É um absurdo ao procedimento jurídico, é um engodo, é uma falácia, é uma mentira provocada por pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento jurídico e que eles, através de um brincar, de um proceder que está custando a insegurança jurídica desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Então pedimos ao Supremo Tribunal Constitucional Militar que determine o afastamento de imediato do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, e eles estão sem fé pública no planeta. O planeta inteiro já sabe
que se trata de uma corte, o pleno da corte é um puxadinho da corte da Venezuela, da corte do Peru, que todos eles foram depostos, como também os presidentes. Só que lá no Peru, eles foram já inteligentes e procederam à prisão dos presidentes e o afastamento imediato dos deputados, senadores e também o pleno da corte, da Suprema Corte do Peru, porque eles sabem muito bem que o crime é internacional. Então eles preferem ficar presos nas dependências do Peru ao serem levados para Istmo, Guantánamo. É um precedente mundial. Tudo isto já visto, que estabelece uma insegurança jurídica que procede que qualquer indivíduo coloque em suspeição a autoridade do juiz que venha a querer proceder ao seu julgamento. Ele colocará que não reconhece a comarca do crime, que ele não conhece a procedência do seu logradouro. Ele vai poder articular com qualquer artimanha e sabemos todos que o juiz que assim proceder com essa queixa estará inserido no crime de prevaricação e será afastado do cargo. Então, a insegurança jurídica estabelecida por esta corte, o pleno da corte do Supremo Tribunal Federal, é criminosa. É uma atitude de crime. Eles estão um crime contumaz que eles deixaram de averbar e proceder. Não existe o julgamento nem a atenuante de um habeas corpus colocado no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal a anular um procedimento de um juiz concursado em primeira instância estabelecido, e ele já por vastos anos trabalhando em Curitiba, e ele é colocado como uma pessoa inapta, como também os membros da segunda instância, os desembargadores encarregados do crime que foi cometido contra a multinacional Petrobras, estabelecido por este elemento conhecido como Lula, e que, através de delação premiada, através de pagamentos e restituição do erário que foi roubado, agora eles querem colocar em prescrição, que ainda não está em prescrição, porque se isto continuar, este crime continuar, porque é um crime contumaz, desde o momento em que o Fachin estabeleceu e julgou que não procedia a denúncia feita ao Juizado do Paraná e colocava em suspeição, através de provas improcedentes, de escutas de hackers que foram colocadas pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele colocou as escutas feitas em todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, como também ministro do Supremo Tribunal de Justiça, como também juízes, membros do Ministério Público Federal, estadual, governadores, prefeitos, que todos eles foram alcançados por uma espionagem estabelecida por estes elementos que grampearam
todos os integrantes dos poderes judiciário, parlamentar e executivo da Presidência da República. Tudo isto visto, tudo isto com provas suficientes. E este inquérito, que corria em investigação da Polícia Federal, ele foi apensado e levado às dependências do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos vendo que existe sim um ato de espionagem e sabotagem produzido pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que, gravado, escrito, já foi criada a jurisprudência através do ministro Nunes Marques. Ele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, no seu voto de perícia técnica, perícia jurídica, e corroborado por o presidente da Corte, o senhor Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal no cargo de presidente da Corte, acompanharam o voto do senhor Nunes Marques, como também a perplexidade colocada em pleno voto do senhor ministro Marco Aurélio Mello, que ele disse que não há como suportar tamanha injúria jurídica e que não passará. Advertiu aos ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal que isto acarreta uma denúncia, crime contra a Lei de Segurança Nacional, que expõe a inconsistência jurídica, vai colocar todos os processos da primeira instância, da segunda instância, da terceira e da quarta instância em averbação por não haver nenhum tipo de consistência jurídica. E isto coloca, sim, o Supremo Tribunal Constitucional Militar a que faça o uso das suas ações, que vai estabelecer o verdadeiro equilíbrio. Todos eles vão ser substituídos e todas as suas atitudes com relação a este mecanismo que foi estabelecido desde a interpretação errônea do trânsito em julgado, que é o procedimento que estabelece que trânsito em julgado, o sujeito ele vai poder ser julgado por 4 instâncias. Uma delas executa a pena, que é a primeira instância. A segunda corrobora, que é a prisão imediata. Prisão imediata pode ser no primeiro grau, prisão imediata no segundo grau, por crimes de cunho de peculato, aqui no Brasil e lá fora no common law, de roubo qualificado. Então, tudo isto vai por terra. Por quê? Porque não há consistência jurídica. Então eles elaboraram desde os crimes formatados por este Foro de São Paulo, que é uma multinacional do crime, que está arraizado na ONU, na OMS, através da contaminação química, bacteriológica, de uma imunização que não existe, porque ela infecta, ela produz infecção no ser humano. Quem é picado por essa substância médica é infectado no primeiro contato com este elemento profilático conhecido como vacina. Ele é infectado, ele é colocado com veneno e depois
Se ele sobreviver, ele será infectado na segunda dose, que é fatal. Tudo isto já revelado. E eles contagiam. Quem toma a vacina contamina as pessoas que têm o seu convívio. Tudo isto já comprovado com fatos, com atos e circunstâncias. É um crime que o Tribunal Penal Internacional já identificou. E não tem como negar esta situação. E os elementos que estão trabalhando para proceder a dar marketing ao plano da China de tomar o planeta são os meios de telecomunicação, de rádio e televisão. Então nós pedimos ao Supremo Tribunal Constitucional Militar a proceder de imediato com o afastamento e captura, prisão em flagrante por delito contra a humanidade e por delito contra a Lei de Segurança Nacional. Estes delitos todos com provas irrefutáveis. O plano, ele é global, é uma cartilha, um enlatado global em 188 países que estabeleceram governadores e prefeitos a esta pandemia para sufocar o planeta, estabelecendo o extermínio da população do planeta. E os seus mentores intelectuais e também financeiros, todos eles já identificados. Tal é assim que todos os que participaram com esta pandemia se desfizeram das suas propriedades de telecomunicações. Os donos da Amazon, os donos da Apple, os donos do Windows, todos já se desfizeram das suas propriedades. Do Facebook, todos eles já venderam as suas propriedades. Por quê? Porque eles estão fugindo da responsabilidade que lhes é aferida com multas e também prisões a serem cumpridas. Tudo isto visto, tudo isto formatado, tudo isto sendo julgado e vastos julgamentos em revelia. Eles são chamados, eles são conduzidos e eles estabelecem verdadeiros crimes em sufrágio. Eles invadiram a tecnologia, comprando software, empresas que estão manipulando o voto, que fizeram isto no Brasil e que continuam fazendo, que fizeram isto na Venezuela e continuam fazendo, e que fizeram isto nos Estados Unidos da América e continuam fazendo. E tudo isto já revelado, onde houve confronto armado de agentes especialistas da CIA contra esta facção conhecida como Foro de São Paulo, Orcrim, Omertá, Mandragueta, Máfia e pendrive da Odebrecht. Todos eles vistos. Então, se não forem impedidos, se o Supremo Tribunal Constitucional Militar e as tropas não intervirem de imediato no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, porque é um crime gritante, é um crime de assassinato contínuo, contumaz, diário, que está levando centenas de milhões a óbito no planeta e no Brasil. Tudo isto visto, tudo isto já esclarecido, e se eles não tomarem atitude,
o Supremo Tribunal Constitucional Militar, coloca em situação de invasão imediata por tropa estrangeira chinesa o Brasil, o território brasileiro. Os barcos piratas, pesqueiros da China que comportam tripulação de 100 elementos norte-coreanos, que são mercenários contratados pela China para a invasão do litoral brasileiro e com isso proceder as milícias em tomar as coberturas dos prédios e fazer verdadeira franco-atiradores contra a população civil local. Isto já é um fato, já é desenhado, já é conhecido e nós não podemos permitir. Conhecemos deste procedimento, que ele se torna a repetir, porque ele já foi processado na Síria, no Líbano, em todos os países que tiveram conflito e que têm praias, como também na África, porque não é noticiado. As emissoras de televisão não noticiam o confronto armado de Rússia contra a Europa. A OTAN cercou a Rússia e a Rússia se cercou por saber que as suas ogivas nucleares estão sendo implodidas. E eles, sabendo disso, se cercaram e estão tomando posição de captura de toda a Europa. Então a Europa pediu ajuda à Turquia para fazer frente à Rússia, mas pelo visto isto não terá êxito, porque eles negociam debaixo do pano. Então o Irã está envolvido com suas tropas, através da sua teocracia, que estabelece que a população toda deve marchar. Senhoras, senhores de 80 anos são soldados, crianças, todos são soldados, a marchar ou morrer como traidores do patriarca Ayatollah, de uma grande mentira muçulmana, que são essa seita teocrática que tomou por usurpação o Irã e que todos são vítimas, mas eles se prestam a marchar porque senão são exterminados, literalmente. E tudo isto feito por uma artimanha e constante cerceamento do ir e vir de investigar a população local. Então, a China já está invadindo Taiwan. As tropas chinesas, a marinha chinesa já está, e os aviões sobrevoando Taiwan e entrando em conflito. E também entrando em conflito com o Japão, com as Filipinas. Então o Pacífico já se encontra em guerra. E eles não esperavam este confronto. Eles não esperavam esta reação, mas esta reação é verídica. E também a reação na Europa é verídica. Eles não esperavam. Como também não esperavam a reação dos países árabes, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, também o Catar, todos eles unidos contra o Irã, contra esse mau elementos que eles, através de um discurso de mentiras,
propagam através de suborno, estabelecidos em 188 países, uma multinacional que tem por sede a ONU e a OMS, e também o criador de pandemias, que é a China. Todas as pandemias vieram da China e todos estão nesta trama sórdida a querer tomar o planeta. Então pedimos imediatamente às Forças Armadas do Brasil, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e também a população, também os advogados e também a população civil, que proceda com uma denúncia-crime contra o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal por fazer abuso de autoridade de inserção em poderes do Legislativo e do Executivo. E todos eles responderão. E o presidente do Senado Federal deverá assim proceder, como também a aceitar a queixa da população que identificou o crime de lesa pátria da Lei de Segurança Nacional, e toda a população do Brasil pede em uma só voz a prisão dos governadores inseridos em crime e dos prefeitos inseridos em crime e acabar com essa mentira do lockdown. Não existe o fato de impedir o ir e vir. Isso é crime. E isso está levando a população ao levante civil. E se levanta e vai se levantar, porque já se levantou, a população estarrecida numa mentira em querer colocar um indivíduo conhecido como Lula, que é um marginal, que é um elemento que não tem adjetivos que lhe sejam devidamente colocados a identificar este psicopata que está levando o Brasil a óbito, conjuntamente com seus sócios, a China, o Dória e o seu possível vice da Bahia e de lá do Recife, da parte do norte. Eles estão agora inserindo a invasão do Nordeste com tropas mercenárias estabelecidas na carta que foi assinada pelos governadores, a defesa do planeta nas suas composições de salvaguardar a fauna e a flora, a vegetação da Amazônia. Isto tudo é um artifício para permitir a invasão de tropas estrangeiras a colocar as suas cercas na Amazônia, tomar o nascente do rio Amazonas até a sua desembocadura no Atlântico e também o seu rio subterrâneo de água potável, que tem 40% da água potável do planeta, como também os seus minerais, e estabelecer uma nova nação com passaporte e com uma limitação ferroviária estabelecida pela China, que vai do Atlântico ao Pacífico. Tudo isto visto. E tudo isto não prosperou porque foi descoberto. Mas o procedimento continua. E nós não podemos permitir. Então pedimos de imediato a intervenção do Supremo Tribunal Constitucional Militar, na sua função
de julgar e determinar, através da Lei de Segurança Nacional, o crime cometido pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Não tem como prosperar, nem parolar, nem esperar nenhum tipo de arguição. Por quê? Porque desde o momento que colocar para que o juiz levantado numa arguição totalmente incorreta, processado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal e levada ao conhecimento do próprio presidente da Corte, que ele disse que é uma injúria jurídica, que não procede, e que também colocou na perícia do ministro Nunes Marques que ele mostrou que realmente é o foro de Curitiba a proceder com o julgamento e que não há impedimento do juiz da causa por ele ter sido, por sorteio, arguído a essa vara e que ele já praticava, já era de lá, e que foi procedido a julgar todo o crime cometido por Luiz Inácio Lula da Silva e sua tropa, que todos eles assim procederam e que todos eles foram identificados. Todos estão identificados. Todos. Não podemos permitir que isto venha a prescrever, porque se for feito o que eles estão mostrando, desde a época em que o Lula foi nomeado, o crime fica prescrito. E todas as pessoas envolvidas também. E isto não pode proceder. Isto é um crime, porque isto é um ato de espionagem e sabotagem contra a justiça da República Federativa do Brasil. São espias e sabotadores conhecidos, vistos, que cometeram crime contra a Lei de Segurança Nacional. Eu, na minha categoria arbitral, levantado por 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, ao cargo de Corregedor Geral de Justiça, Oscar Aníbal Chiappano, determino como NR a proceder à imediata prisão, evocando a Lei de Segurança Nacional, dando voz de prisão civil, arbitral, de justiça, gritando que procedam imediatamente a levar estes indivíduos à prisão em flagrante pelo crime de abuso de autoridade, ensejando numa pandemia provocada e arquitetada por eles em 188 países de igual procedimento, em conluio com nação hostil de ditador comunista do PCC Xi Jinping, todos eles vistos, e que assim procederam para tomar posse das riquezas e invasão do território da República Federativa do Brasil, o continente da República Federativa do Brasil. Então pedimos, evocando Yahweh, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, todos, como queiram chamar, Emanuel, como queiram chamar, estamos estarrecidos e não vamos permitir. Eles processam a mesma formação em 188 países. Não podem adorar ao Deus Supremo, Criador da raça humana. Eles não permitem que adorem Alá, que adorem Jesus Cristo, que adorem Hashem, que adorem a liberdade de culto,
Eles não permitem. Isso tudo já num procedimento, que foi uma carta enviada ao PCC, número 9, e que eles têm todo o conhecimento, e os serviços de inteligência têm todo o conhecimento, porque eles trabalham em ato falho, porque eles não têm uma capacidade mental na comunicação. Eles, através da imposição das leis, pensam que todos os países devem proceder da mesma forma, impor a sua vontade, porque eles não honram contratos. O chinês não honra contrato. O chinês é uma falácia, é uma mentira. E todos sabemos, todos, o mundo jurídico sabe. Então pedimos imediatamente, a prisão destes elementos e que sejam substituídos pelo Supremo Tribunal Constitucional Militar, que tomem posse já imediatamente para equilibrar os poderes da República, e que todos aqueles que estão respondendo a crime também sejam afastados. Os 26 senadores, os 304 deputados federais, porque todos eles estão em crime e temos que afastá-los, porque é uma verdade, não há como protelar mais. Governadores, prefeitos, vereadores, que todos eles, deputados estaduais, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todos os que participaram desta trama sórdida em disseminar a população do planeta, sejam todos levados ao calabouço imediatamente. Não temos mais, não podemos permitir mais. O povo já está revoltado. E o povo está sendo enganado, sendo envenenado e envenenando os seus parentes. Eles achando que estão procedendo de equilíbrio em dar a vacina, estão levando os seus parentes à morte. Isto tudo revelado. E vocês não vão fazer nada? Não vamos permitir. Chega! O mundo inteiro sabe o que nós estamos falando e averbando em anos de luta, de empenho para salvar o planeta desta trama sórdida, desta pandemia. Pedimos a Yahoo, a Hashem, a Alá, a Yeshua HaMashiach, a Jesus, que por favor proceda de imediato em acudir ao planeta e principalmente ao Brasil, porque o Brasil é a cobiça, o Brasil é cobiçado por estes marginais, espias e sabotadores que se encontram no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, e que todos eles são identificados. O próprio Marco Aurélio Melo, ele no seu voto, gravado na televisão, falou que a população, que as Forças Armadas não permitirão este tipo de injúria, de crime jurídico, porque depõe contra a instituição, depõe contra o pleno da corte. E eles sabem, e assim mesmo, estes indivíduos espias e sabotadores, sem hipotálamo, procedem a exercer. Não pode, e não serão atendidos, porque nós vamos invadir. O povo vai invadir, as Forças Armadas vai invadir, o Exército, a Marinha Aeronáutica, e principalmente
os juristas do Supremo Tribunal Constitucional Militar, como também ministros de Justiça. Não podemos permitir isto. Isto é uma afronta. Como negar o crime? Como negar o defunto? Como negar as pessoas que estão sendo envenenadas? Como negar a falácia processada por governadores do crime, prefeitos do crime, vereadores do crime, deputados federais do crime, deputados dos estados do crime? Tudo isto visto? Então vamos proceder já. Já não há tempo para esperar. Temos que detê-los, porque se isto continuar, a invasão pelo Atlântico procede. Não somente do Atlântico, como das fronteiras. Os chineses na Bolívia vão invadir, no Peru vão invadir, na Chile vão invadir, no Uruguai vão invadir, na Venezuela vão invadir, na Guiana vão invadir, porque são todos concomunados com o Partido Comunista Chinês para invasão de terras do Brasil. Não podemos permitir. Por favor, povo brasileiro, eu tenho filhos brasileiros, eu tenho amigos brasileiros. Não posso permitir. E você, que é proprietário desta res pública, não permita o que o prefeito que estabeleceu que pode confiscar propriedades. Isto foi posto pelo Supremo Tribunal Federal. E ele está, conforme combinado pelo Supremo Tribunal Federal, a confiscar terras. E todos os governadores vão confiscar terras. Tudo isto aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Desses plenos da Corte, não podemos permitir. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos árbitro corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Temos o dever da correção da justiça mundial. Não vamos permitir que um prédio conhecido como Honolulu, ONU, OMS, pratiquem crimes de lesa humanidade. Não podemos permitir. Isto tudo já é uma trama já sendo praticada, que querem interferir numa atitude já outorgada há vários anos, vários séculos já. Vai fazer... É impressionante. Eles não querem colocar em prática o que o Supremo Tribunal Mundial de Haia determinou. Será colocada a lei Gessara Nessara e será colocado o padrão ouro da moeda. E isto tudo tem que proceder. Do contrário, o planeta será vítima de assassinos, terroristas, narcotraficantes, que vão colocar você como número. Você perderá o seu nome, você perderá a sua história, você perderá suas propriedades, você não terá absolutamente nada. Você não terá direito a determinar o que você deve fazer, nem da sua vida. Vamos proceder já. Viralizem isto, por favor.